Olá! Para você que chegou até aqui esse vídeo, meu muito obrigado, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa série de podcast, o Upcasting. E com essa série de podcasts eu vou trazer várias pessoas com muita experiência, muitos conhecimentos relevantes para a sua vida. Eu sou o professor Lorival, apaixonado por idiomas, cultura, marketing, empreendedorismo, e eu quero trazer as minhas paixões e os meus conhecimentos para você, para que você se desenvolva pessoalmente e profissionalmente. Então aproveite cada episódio dessa série de podcasts e vem com a gente, vem dar um upgrade em sua vida. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa série de podcasts, o Upcasting, o podcast que dá um up em sua vida. E hoje nós vamos falar sobre um assunto super importante, saúde mental e qualidade de vida. E para isso eu trouxe o psicanalista Lenilson Ferreira, autor de livros e uma pessoa muito renomada para falar sobre esse assunto e que vai te ajudar muito nesse processo. Lenilson, muito obrigado por me receber aqui na sua casa para falarmos de uma coisa tão importante, tão crucial no dia de hoje, no nosso dia a dia, que é a saúde mental e qualidade de vida, porque estão ligados, não é? Muito obrigado, Lorival. O tema é mais do que apropriado para o momento que a gente está vivendo. Para quem não me conhece, eu sou Lenilson Ferreira, eu sou psicanalista, eu venho da área de línguas e literatura. Hoje eu estou baseado aqui em Saquarema e atendo pacientes por todo o mundo via internet. A minha especialidade são as doenças mentais mais comuns no planeta, que são a ansiedade e a depressão. Para vocês terem uma ideia, o Brasil é campeão mundial em ansiedade. Simplesmente isso. E no da depressão nós estamos com a medalha de prata, em segundo lugar. Então, terrível. Isso mostra como o seu tema é apropriado e pertinente para a população. Infelizmente, é um título que não é bom de se ter, né? O que nós vemos nas doenças mentais, Lorival, o grande problema que nós temos para enfrentá-las é a falta de informação. Sem dúvida. Por exemplo, há 13 anos eu criei um grupo chamado Grupo de Apoio à Pessoa com Depressão e Ansiedade. Por quê? Nessa época eu morava em Niterói e eu percebia que as pessoas das favelas, as que moravam nas coberturas mais caras da cidade, elas tinham o mesmo problema quando enfrentavam a depressão ou a ansiedade. Qual era o problema? Ignorância. Sim, não era um problema social no sentido de posição social, não é? Ou financeiro. O problema era outro. Exatamente. Por exemplo, eu tenho pessoas que me mandam mensagens através do meu portal. Aliás, se você me permite já fazer um convite, porque lá tem muito serviço de utilidade pública, que é o www.lenilsonferreira.com. www.lenilsonferreira.com. Eu também vou aproveitar, Lenilson, falar um pouquinho dos seus livros aqui. Nós temos um livro que você escreveu sobre psicanálise e o que ela pode fazer por você. Super indico também, pessoal. Vocês procurem lá no site do Lenilson. Esse é um livro que fala de uma maneira geral sobre o que é a psicanálise, como o próprio título diz. Ele é um livro para leigos. Ele explica como funciona a mente, fala um pouco de depressão, fala um pouco de ansiedade. Esse é o objetivo desse trabalho. Ótimo. Também existe aqui o livro Saúde Emocional do Professor. Eu acho assim, gente, para você que é professor, importantíssimo ler esse livro, ter essa informação, porque a gente que é professor, a gente sofre bastante, viu? O tema desse livro é uma doença que acomete os professores como o primeiro grupo no mundo, que é o burnout, é a síndrome do desgaste físico e emocional. Sim. Eu sou professor, você é professor, enfim, acabei de me aposentar recentemente, depois de 40 anos de escolas, de cursos de idiomas, universidade, pós, enfim. E nós vemos os professores com peso emocional muito grande. Cada vez maior. E ele não tem preparação, nós não tivemos preparação. Não há preparação para isso. Então, recomendo, está lá no site www.lenilsonferreira.com. E, Lenilson, um livro que eu estou muito curioso para ler, que com certeza depois desse podcast eu quero começar a ler esse livro, é O Declínio de Cronos. O título já me chama bastante atenção. Fala um pouquinho desse livro para a gente, por favor. Esse livro aqui foi uma das minhas inspirações, Lorival. Você se lembra quando ali por volta dos anos 90, 2000 mais ou menos, começou aquela praga do gerundismo? Sim. Estaremos enviando. Terrível. Estarem fazendo. Isso veio, não foi mais embora, né? Nunca mais. Nunca mais. Então, o Cronos é o deus do tempo, para quem não se lembra.
Por que delírio? Esse livro é um livro que tem uma elaboração maior, ele junta, por exemplo, a psicanálise com linguística, com sociologia, um pouco de política. A ideia é que esse tipo de fala em português ele não chegou por acaso. A hipótese de trabalho é que é um desejo inconsciente de antecipar o futuro através do discurso. Enfim, eu acho que quem deliberou mesmo fui eu, mas as pessoas elogiaram. Também está vendo lá no site. Muito bom, interessante. Esse eu estou muito curioso para conhecer esse livro aí. Mas, Lenilson, hoje a gente vai falar sobre saúde mental e qualidade de vida, duas coisas que são cruciais para o nosso dia a dia, para a nossa vida em si. Mas vamos tentar sintetizar um pouquinho esse assunto aí, porque muitas pessoas pensam o seguinte, me corrija se eu estiver errado, ok? Saúde mental é relacionada à felicidade, mas a felicidade não quer dizer exatamente saúde mental ou uma outra, ou vice-versa. Eu vou me permitir mudar um pouco a sua fala. Vamos lá. Primeiro, a felicidade é uma das grandes ilusões da humanidade. Né? A felicidade é algo que ninguém é capaz de definir o que seja, assim como ninguém é capaz de definir o que seja o amor. Né? Nós entendemos que a felicidade, a alegria, na realidade, remete mais a um estado de homeostase, um estado de equilíbrio. Né? Buda já diz isso, né? Que o caminho é o caminho do meio, né? E o Dr. Freud, que revolucionou a história da humanidade, embora ele fosse ateu, ele fala a mesma coisa que Jesus fala, por exemplo. Ele diz que, por exemplo, perguntaram a ele uma vez, o que fazemos para os nossos filhos não terem doenças mentais no futuro? Ele disse, ame-os, o amor é curativo e preventivo. Sem dúvida. Então, o que é saúde mental? Geralmente as pessoas associam saúde a uma questão fisiológica. Sim. Eu tenho câncer, eu não tenho câncer, fui acometido por um vírus, etc. Saúde mental é um conceito muito maior. Se a gente quiser usar uma expressão bem simplória, bem simplista, eu falaria em algo como bem-estar. Bom, o que é bem-estar, né? Isso é completamente subjetivo. Sim. Sim. Nós sabemos que quanto menos estresse, maior é a tendência de haver saúde mental. Então, para que a gente tenha um pano de fundo mais claro, para entender o que é saúde mental, ausência de estresse, estado de bem-estar. Essa coisa da felicidade, da alegria, é cada um que se vira para ver o Porque é muito subjetivo. A felicidade para o senhor talvez não seja a mesma para mim. Talvez não seja a mesma para quem está assistindo agora. Dúvida. Por exemplo, para o masoquista, ele tem prazer em sentir dor. Exatamente. Para o sádico, o prazer é em gerar a dor. Gerar a dor em alguém. Então, toda vez que alguém fala, toda pessoa assim, é assado, Nelson Rodrigues diz uma coisa muito, muito pertinente para esse tema. Toda unanimidade é burra, né? É verdade. Eu gosto muito de Nelson Rodrigues. A alegria é assim, não, isso é subjetivo e não tem como. É muito subjetivo a felicidade. Até porque algumas pessoas elas encaram, elas têm a felicidade como algo mais palpável, financeiro, vamos dizer assim. Se eu tenho dinheiro, então eu tenho felicidade. Talvez um exemplo que eu estou pesquisando para escrever um artigo que o meu editor me solicitou, ajude a entender um pouco. Né? Por volta dos anos 2000 também, a coisa começou a ficar muito interessante do ponto de vista de performance corporativa. As pessoas começaram a ser cobradas para serem multitarefas. Essa palavra ficou na moda, né? Eu sou multitarefa. Então, por exemplo, o que é uma pessoa multitarefa? Um dia eu estava aqui no hotel, em frente à praia, observando um cidadão que estava lá na areia, na cadeira. Primeiro, me chamou a atenção que as pernas dele não paravam de balançar. Né? A perninha balançando. Segundo, o cara estava com fone de ouvido, estava vendo um negócio no celular, tinha uma musiquinha tocando no bagulho. Imagina como aquele cérebro estava sendo bombardeado. Bombardeado, exatamente. O cérebro humano ele não foi criado para ser multitarefa. Não. Então, quando você dá um celular na mão do seu filho com menos de 6 anos, 10 anos, vai separando já o dinheiro para terapia no futuro. Com certeza. A Associação Brasileira de Pediatria diz que o acesso a telas até 6 anos tem que ser 0. Exatamente. Mas quem é que faz isso? Não, hoje a maioria das pessoas entregam um celular, um tablet para o filho
3, 4 anos já, né? Isso mesmo. Já Então, tá indo. os psiquiatras não dão conta, os psicanalistas não dão conta. Os pais mesmo não dão conta dessa situação. Exatamente. Por exemplo, eu tenho muitos pacientes que são menores de idade, né? O que eu digo para os pais? Se o seu filho é menor de idade, você tem a obrigação, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, de monitorar todo o acesso que ele tem no celular. Mas como é que você vai fazer isso? Você tem que trabalhar, você tem as suas ocupações. Muito simples. Se você é pai, se você é mãe, tem um filho menor de idade, instale um programa de controle parental. Exatamente. Lá você vai saber, por exemplo, se o seu filho de 10 anos está acessando conteúdo pornográfico. Muito importante. Eu recebi recentemente uma família, o garoto de 16 anos estava sendo recrutado por um grupo terrorista. Nossa, infelizmente hoje acontece muito isso. Porque existe a Deep Web. Então, nessa parte da internet aí, que digamos é a parte obscura, eles recrutam crianças, eles fazem, enfim, E os pais não uma têm a série menor noção do que seja isso. Não. Tem A maioria das pessoas não tem noção. Não tem noção. Por São exemplo, os perigos que tem. eu falo para o pai, o celular do seu filho deve ser desligado às 10 horas. Mas o que nós observamos nos últimos 30, 40 anos? Uma gigantesca perda do poder paterno, do poder materno. Né? Exatamente. Até onde vai o direito do adolescente, até onde vai o direito da criança. Para quem tiver dúvida, eu recomendo olhar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Importantíssimo saber. É uma lei, não é? E a gente que é professor, a gente tem que ter conhecimento. Exatamente. Né? Mas os pais também deveriam ter conhecimento. Não tem. Se eles não ajudarem, Lorival, não tem como. Por exemplo, há 2 meses aproximadamente, uma mãe me trouxe um garoto de 13 anos. Eu trato a partir de 12. Eu fiz 2, 3 sessões com o menino, não percebi nada relevante. Chamei os pais. Quando eu chamei os Aí pais... estava o problema. Que, na verdade, nós, professores, nós vemos isso. A maioria dos problemas com os jovens hoje não estão nos jovens, estão na família, estão nos pais. Então, o que recomendas que faça? Por exemplo, por que eu escrevi esse livro? Não só porque o professor está doente, está adoecido. Porque, por exemplo, quando eu dou uma informação para um advogado, há estatísticas que mostram isso. Essa informação vai atingir um número X de pessoas, para um médico, um número X. Quando um professor recebe uma informação, essa informação vai atingir um número 10 vezes maior do que as outras profissões. Com certeza. Que é a única profissão no planeta em que você tem o seu cliente, né? Sim. Ao seu lado, em número grande, um volume constante, todos os dias da semana praticamente. E vai formar muitos profissionais também. Né? Isso. Um outro exemplo. Havia uma época que as escolas me chamavam muito para falar sobre questões pedagógicas, questões do como ensinar. Não é? Sim. Eu venho de letras. Didática. Isso. Eu venho de letras na UERJ, meu mestrado em educação. Olha, eu acho que já tem uns 20 anos que ninguém me chama para falar de didática e educação, graças a Deus. Porque o que nós precisamos é falar para os alunos, para os professores, dos pais, o que é que eles estão sentindo. Exatamente. Eu estive numa escola de elite em Niterói antes da pandemia, uma escola de elite, e eu perguntei quem ali eram basicamente alunos de ensino médio. Então, ali naquela faixa de 14, 15, 16, 17... quem ali já havia pensado em se suicidar? Olha, no olho, 90% levantou a mão. Isso é terrível, terrível. Se o topo da pirâmide está pensando em se matar, você imagina a base. Sim. Como é que está o negócio lá na comunidade? Terrível, terrível. Então, o que nós devemos fazer? Voltando ao tema, né, que é saúde mental e qualidade de vida. Se você não tem saúde mental, você não tem qualidade de vida. Dificilmente você vai ter qualidade de vida sem saúde mental. Impossível. Você pode ter até uma saúde mental e uma não boa qualidade de vida. Por exemplo, pessoas que não têm condições, vivem em situações, às vezes até degradantes, né? Ou com falta de comida, falta do básico. Eu acredito que ela possa ter alguma saúde mental, claro, mesmo sendo privada de coisas básicas. Sim, mas desde que ela tenha orientação, por exemplo. Felizmente, isso está acontecendo no Brasil como um todo, a conscientização. Né? A importância da qualidade de vida. Outro dia, uma pessoa de enorme relevância internacional fez uma fala que ajudou uma população, está falando do Papa Francisco.
O Papa Francisco disse que fez terapia durante anos em Buenos Aires. Ora, quando um Papa diz que ele ficou na frente de um psicanalista falando das suas intimidades mais profundas e desconhecidas, isso é um enorme auxílio para a população. Sim, Né? porque ele tem uma liderança, ele é um líder de uma instituição muito importante. Isso. Eu analiso pessoas de todas as religiões, né? Pessoas de matrizes africanas, pessoas católicas, protestantes, e um fato muito importante. Havia uma época, no meu consultório, em que as mulheres eram praticamente 80%. Eu peguei uma época em que os homens pediam para entrar pela porta de trás do prédio. Existia muito preconceito, né? Ignorância, né? Ignorância. De que o homem não pode cuidar da saúde mental. A ignorância é a mãe do preconceito. Aliás, que o homem não... Antigamente, o homem cuidar da saúde, seja mental ou física, já era complicado. Né? O que é que nós vemos hoje? Hoje, nesse momento, todas as pessoas que eu analiso espalhadas aí mundo afora, os homens são 55%. Vem crescendo bastante. De todas as idades, Lorival. Eu imagino. De todas as idades. Outro dia me ligou um menino de 10 anos, eu não pude continuar a conversa com ele, porque ele é menor de idade. Eu falei para ele, me mande a sua mãe me ligar. A mãe ligou apavorada. O que está acontecendo? Olha, seu filho me ligou. Mas como é que ele descobriu o senhor? Bem, a senhora deixa o celular na mão dele. Ele entrou no meu site. Lá no meu site existem 2 testes que eu recomendo a todos. São o teste de ansiedade e o teste de depressão. Interessante. Eles não vão gerar diagnóstico, pelo amor de Deus. Não interessa que dê lá, não significa que você tenha depressão, que você sofra de transtorno de ansiedade. Qual o objetivo dos testes? O objetivo dos testes é a conscientização. Esse é o objetivo. Porque, em geral, as pessoas pensam que a ansiedade, principalmente a ansiedade, é algo que faz parte da personalidade. Não. Agora, imagine uma pessoa que deita e não consiga pegar no sono. Uma pessoa que não consiga controlar os seus pensamentos e fique pensando repetitivamente naquele tema. Ou que não consiga controlar suas emoções, suas reações. A maioria das pessoas, né? Porque aqui a pessoa explode, depois ela pensa. Não era exatamente o que eu queria fazer. Você me dá uma ótima oportunidade de falar aqui do nosso amigo Dr. Freud. Ele tem uma frase brilhante que diz que o pensamento é um ensaio da ação. Sim. Mas como nós vamos praticar isso numa sociedade em que somos cobrados a ter reações cada vez mais rápidas? É verdade. É muito estímulo. Excesso de estímulo. Uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde mostrou que o tempo que leva para um jovem, se não me engano era até 25 anos, é um adulto jovem, adolescente, para ele ficar irritado quando não abre uma página na internet, é 0,08 segundo. O que é isso, 0,08? Eu não consigo imaginar o que seja. Então, por favor, tente manter os seus filhos longe da tecnologia. Eu sei que é muito difícil você não dar um celular para o seu filho, mas controle. Mas limite tempo. Eu sempre pergunto aos meus alunos o seguinte: qual o tempo que você fica nas redes sociais? E a maioria deles dizem mais de 8 horas. Eu fico assim espantado. Como você passa mais de 8 horas nas redes sociais? Porque os pais são ineficientes. Essa é a resposta. Claro que não é agradável dizer isso com um pai e com uma mãe, né? Mas a realidade é essa. E é difícil deles aceitarem isso também. Sim, mas quando nós falamos da saúde mental, que é o tema do nosso encontro de hoje, do filho, por exemplo, por que esse menino de 10 anos me ligou? Chorando. Sim. Porque ele já não conseguia mais sair dos Xvideos e não conseguia mais dormir à noite. 10 anos. 10 anos. Ele apagava a luz, tirava a luminosidade do celular, se enrolava no edredom, a mãe ia ver o seu anjinho dormindo, o seu anjinho estava bem. Não, o seu anjinho não estava bem, não. O seu anjinho estava vendo sexo hardcore numa época em que... O que aconteceu? Quando existe um estresse para o qual a mente não está preparada, isso começa a gerar doenças emocionais. Sim. Esse menino, que está em terapia, encaminha para uma amiga que trabalha com crianças, ele se tornaria em um compulsivo sexual, com certeza. Com certeza. E eu acho assim, a pandemia, eu acho que acelerou muita coisa assim também, não é?
sim e não. Por uma parte, acelerou sim. Por outra parte, já mostrou aquilo que já existia. Já vinha esse caminho, né? Por exemplo, aqueles casais cujos casamentos já estavam falidos há muito tempo, esses se separaram. A pandemia só acelerou o processo do divórcio, da separação. Ao mesmo tempo, eu percebi uma procura, um certo público procurando terapia que eu nunca havia tentado para. Uhum. Quando esse público ficou isolado, ele teve mais tempo para pensar. Eu acho assim, quando as pessoas ficaram isoladas na pandemia, tiveram que conviver mais tempo juntas, tudo ficou com lupa, né? Eu sempre digo isso. Todos os problemas, os erros, todas as dificuldades tiveram uma lupa ali, aumentando assim, de forma absurda. O principal fator que levou, que atingiu a saúde mental, né, durante a pandemia foi a desaceleração do tempo. Também. O tempo desacelerou. Também. Você lembra de gente cantando na janela? Sim, sim. Principalmente na Europa, né? O pessoal fazia muito isso. Exatamente. Sim. Eu cheguei aqui a atender pessoas até 2, 3 da manhã. Cheguei a ter uma paralisia facial lateral. Por excesso de estresse, eu achei que eu era super-homem. Vou salvar o mundo. Bum! Fui parar na UTI coronariana, lá do Niterói Dó. Que loucura. Mas, ao mesmo tempo, precisamos agradecer a pandemia, porque ela evidenciou a importância da saúde mental. E o Brasil, apesar de alguns problemas em tempos mais recentes, o Brasil tem se conscientizado muito sobre isso. Por exemplo, agora, dia 10 de outubro passado, comemorou-se o Dia Mundial da Saúde Mental. Isso é um símbolo, o mundo está acordando. A conscientização é importantíssima. E isso, a minha ex-cidade, Niterói, eu propus, através de um vereador, e a Câmara de Vereadores adotou o Dia Municipal de Conscientização da Importância da Luta contra a Depressão e a Ansiedade. O título é um palavrão. É verdade. Mas olha só, uma cidade inteira parar um dia. Muito importante. As empresas, as escolas, as igrejas. Porque, por exemplo, há um tabu muito grande, que é um dos grandes temas da saúde mental hoje, que é o suicídio. Sim. Onde é que a gente esbarra quando vai falar de suicídio? Primeiro, achar que o suicida, ele não planeja, ele não manda recado. Ele manda recado o tempo todo. Na verdade, ele dá vários sinais antes de tentar o suicídio. O difícil é traduzir esses sinais, é decodificar. Ou prestar atenção a esses sinais, que muitas pessoas não prestam atenção aos sinais. O que nós vemos são as pessoas inconscientemente, claro, isso é um jogo inconsciente, negar aquilo que está vendo. Sim. Então, o que nós recomendamos? Pergunte à pessoa objetivamente: você já pensou em se matar? E se você tiver acesso a alguém que está sofrendo terrivelmente, ou de ansiedade, ou de depressão, ou pensa em se matar, o melhor a fazer é recomendar que essa pessoa ligue para 188, o Centro de Valorização da Vida. O Centro de Valorização da Vida funciona 24 horas com ligações gratuitas. E se a pessoa tem medo da resposta também, ela pode procurar um profissional para ajudar. Né? Não há dúvida. Não há dúvida. Deve procurar, na verdade. Não há dúvida. Lá no meu site, www.lenilsonferreira.com, não tem BR, eu recebo perguntas do mundo todo. Muito bom, muito bom. Por exemplo, ontem, um novo tema que eu estou trabalhando agora nas postagens é a questão da maternidade. A maternidade é um gigantesco tabu. Por exemplo, quando eu falo numa palestra para pais e mestres em escolas que nem toda mãe ama seu filho, isso é um reboliço. Com certeza. Eu levo pedrada tudo quanto é lado. As pessoas não conseguem entender o que isso está querendo dizer. Não conseguem entender. Por exemplo, uma mãe que depois da gravidez tem depressão pós-parto, que é muito comum. Sim. Né? Uma mãe que tem mais de um filho e ela prefere um a outro em detrimento ao outro. A chamada mãe narcísica. Pessoal, ter uma mãe narcísica significa ser torturado psicologicamente a cada hora do dia. É difícil. E as pessoas pensam que isso não existe, mas existe. O tempo todo. Existe. A gente vê isso o tempo todo. E eu acho que, assim, no passado isso aconteceu muito
Isso não era comentado, não existia nenhuma informação, não se falava sobre isso, mas hoje é mais fácil de você ter informação muito sobre mais. isso. E os veículos de comunicação ajudam muito. Uhum. Por exemplo, hoje mesmo eu vi a Marília Gabriela falando que a mãe dela não a amava. Eu tenho que ter muita coragem. Que é chocante você dizer isso, né? Uma mãe não amar o filho, mas Exato. existe. Principalmente por causa das nossas raízes judaico-cristãs. Né? A ideia da Virgem Maria como a grande mãe, que gera a ideia de que a mãe é o ideal de amor, de pureza, que tudo perdoa. Isso é mentira. Isso só existe no mundo de Nárnia, da fantasia. Recentemente nós vimos um caso de uma famosa, que foi aquela Larissa Manoela, e um caso, provavelmente, desse tipo de... Sim. Então, o que nós devemos fazer? Ouvir essa mãe. Recomendar que essa mãe procure um psicanalista. E no Brasil, nós somos um dos poucos países que tem um serviço de saúde mental gratuito, que são os CAPs. É verdade. Nessa cidade aqui onde nós estamos, existem 2. São os Centros de Apoio Psicossocial. Encaminhe a pessoa para lá. Se a sua cidade, por exemplo, tem um hospital psiquiátrico, encaminhe ao hospital psiquiátrico. Psiquiatra não é médico de maluco, é médico de quem tem doença. Mas existe esse preconceito ainda, né? Todos nós precisamos de um momento da vida. Médico de maluco. Mas o que acontece hoje? Eu vi uma pessoa dizer isso e eu concordo totalmente. No começo também fiquei chocado quando a pessoa me disse, mas eu acho importante. Todo mundo precisa de terapia. Uma pessoa me disse isso uma vez e eu falei assim, eu não preciso de terapia. Mas depois eu refleti bem e eu vi que todo mundo precisa de terapia. Uma abordagem muito simples vai explicar isso. Né? Tem uma frase bonita do Dr. Freud que diz que o ego não é senhor na sua própria casa, ou seja, por que você gosta desse tipo de óculos? Por que você gosta dessa cor de camisa? Por que você se tornou um professor? Sim. Por que você casou com a Maria e não com a Teresa? As respostas estão no inconsciente humano. E o único caminho para se atingir o inconsciente humano é através da psicanálise. Né? Tanto que os gregos já diziam, há 3.000 anos antes de Cristo, o Gnosoton, conheça-te a ti mesmo. Ora, bolas, como é que eu posso conhecer a mim mesmo? A própria... Sem me analisar. Não é? Postulação já é provocante, provocativa, não é? O que leva alguém a uma terapia, a psicanálise? A dor. E você conhece alguém que não senta dor? Algum tipo de dor? Não existe. Em 62 anos eu não conheci ninguém. Não. Então, se a dor, a intervenção psicanalítica vai ser importante. E o que esse psicanalista vai fazer? Ele tem as respostas para tudo? Não, ele não é o grande sábio, ele não é o oráculo de Delfos. Ele vai ser, eu gosto muito dessa metáfora, o lanterninha. Sim. Sabe? O cara que vai ele vai trazer aquela luz no fim do túnel. A famosa luz no fim do túnel. Olha, se você for por aqui, pode ser isso. Se você for por ali, pode ser isso. Sabe? Se você for por aqui, ele vai treinar o olhar, a forma do outro escutar, a forma do outro se perceber. Né? Sem dúvida. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis, em que tem muito ódio espalhado no ar. Então, racismo, preconceito contra povos, preconceito contra questões sexuais, não é? Contra direcionamentos. Eu tenho o direito de dizer como você deve viver. E você tem que viver como eu acho que você deve viver. Isso é muito, muito, muito difícil. Isso é uma parte boa. Agora eu vou puxar para os idiomas, né? Quando a gente aprende novos idiomas, isso é uma coisa interessante. Por quê? Quando você aprende um novo idioma, você não aprende só a gramática, só as palavras, o vocabulário. Você aprende a cultura também dos países que falam aquele idioma. E você acaba se tornando uma pessoa mais tolerante. Isso que você está falando é muito interessante. Eu me lembro que uma vez eu tive um sonho, eu era aluno de inglês, ali devia ter uns 12 anos. No sonho, eu estava falando inglês com alguém e eu falava uma palavra e eu mesmo me corrigia. Eu não me lembro qual era a palavra. Agora, sonhar em inglês é muito bom, viu? Já é um bom sinal. Eu falo para meus alunos.
Quando você está sonhando em inglês, já significa que você já está lá no meio do caminho para falar fluentemente. Exatamente. Eu tenho um paciente que ele diz assim, Denilson, quando eu estou no exterior falando inglês, eu sou outra pessoa. É isso aí. Porque alguma coisa na mente dele gerou uma barreira na língua natal, porque os traumas estão lá. Existe também. Quando ele começou a falar inglês, ele falou, eu comecei a sentir umas coisas diferentes. Você tem razão. Aprender uma segunda língua é psicoterapêutico. Muito, muito. Eu tenho muitas pessoas, principalmente pessoas de uma certa idade, que me procuram o nosso curso para aprender um novo idioma, seja inglês ou francês ou qualquer outro idioma, justamente para ser terapêutico. É uma terapia. Né? Sim, eu já até dei aula para pessoas com depressão profunda, e ela me dizia, olha, às vezes eu saio da aula de inglês, eu nem sinto vontade de ir para a terapia. Olha. Porque a aula de inglês, eu libero ali tantas emoções ao aprender o inglês e falar de vários assuntos e de tantas coisas culturais, e entre outras coisas, que falar de mim também, e ela falava assim para mim, não, eu nem vou para a terapia hoje. Não, eu dizia, não vá para a sua terapia, por favor. Mas faz muito sentido pelo seguinte, porque, dentre outras razões, naturalmente, né? Quando você está falando uma língua que você não domina, né? Você está em construção, no processo de aquisição linguístico, você vai se permitir coisas que você não se permite sendo na sua própria língua é. E cultura. Você não vai se permitir. Exatamente. Ou seja, os traumas estão na língua nativa. Eu vi uma cena há muitos anos, um russo que falava um inglês, um português maravilhoso, com sotaque russo, né? O cara já estava no Brasil há uns 40 anos. Ele levou uma fechada, ele estava dirigindo e eu estava no banco do carona, isso lá no Rio. Olha, ele botou a cabeça para fora, ele falou tanta coisa em russo, e eu não entendi uma palavra. Aí eu perguntei o que aconteceu. Ele falou, quando eu fico muito agitado, tem que ser em russo. Fala em russo. Porque volta às origens, né? Sim, com então certeza. Você tem razão, aprender uma segunda língua é terapia. Sim. Eu até comentava com o João, né, um rapaz que me auxilia muito aqui nesse trabalho, e estava falando sobre a minha avó, a história da minha avó para ele. Minha avó já falecida, infelizmente, mas foi uma pessoa, assim, de uma sabedoria incrível, que me passou muita sabedoria, muito conhecimento. E ela dizia, ela foi adotada por uma família italiana, e ela aprendeu muito italiano através dessa família. Porque quando eles brigavam em italiano. Olha. Então ela pegava todos os xingamentos, todas as palavras, vamos dizer assim, erradas, ela aprendia através desses momentos, né? E toda a experiência que ela teve com essa família, ela aprendeu muita coisa também. Existem métodos de ensino de idiomas. Eu me lembro que o Sepuércio, da UERJ, fez isso há 40 anos, que usava emoções para estimular o aprendizado de idiomas. E eles fizeram muito sucesso. Sim, muito importante. Mas voltando aqui para o nosso assunto principal, saúde mental e qualidade de vida. Qual é a conexão, Denilson? Primeiro, se você não tem saúde mental, você não tem qualidade de vida. É básico. Você pode ser o homem mais rico do mundo, não vai rolar. Você não vai ter qualidade de vida. Segundo, como é que eu faço para ter saúde mental? Diminua o estresse. O estresse é um fator relevante. Eu diria 5 pilares, né? Há outros, mas os essenciais são: reduza o estresse. Segundo, quem não dorme bem não vive bem. Simples assim. Não dorme bem, não vive bem. E como é que eu sei que eu durmo bem? Muito simples. Baixe no seu aplicativo do seu celular um programa de monitoramento da qualidade de sono. Ele vai funcionar como? Ele vai captar ondas de movimento, se você se mexe muito durante o sono, e ondas sonoras através do gravador. Então, quem ronca não dorme bem. Quem balança muito não dorme bem. Então, o que acontece? A pessoa passa 8, 9 horas na cama, acorda cansado, com a memória ruim, irritada. Então, eu tenho estresse, qualidade de sono. Por favor, antes de dormir, 1 hora antes, saia da frente de tudo que tem botão on, off. Desliga a tela, não é? Existe uma coisa chamada livro, uma invenção recente na história da humanidade. Foi semana passada que foi inventado. Não tem botão. Leia, porque ler vai fazer o quê?
Ler vai fazer com que você relaxe e vai fazer com que você desacelere. E não é tela, não tem luz no Não, seu... essa história de Kindle que não tem... não, é luz também, é verdade. Exatamente. É verdade. E às vezes, sabe que dependendo do livro, a pessoa que tem insônia, ela até pode dormir, ela acaba tendo mais sono. Tem gente que dorme lendo livro, né? Eu recomendo aos meus pacientes que leiam livros chatos. Então, eu falo isso. Morrendo de medo que alguém fale que leu meu livro. Exatamente isso. É verdade, o né? livro é chato. Eu falo isso para meus alunos. Eu falo assim, olha, você tem problema para dormir? Desliga o celular, desliga a tela, pega um livro, qualquer livro, começa a ler, você vai dormir. Sabe o que a gente fazia antigamente? O João ali, que é um garoto, não vai saber o que é isso. A gente lia a lista telefônica. Ah, sim, a lista telefônica era um livro bem grande. Páginas amarelas, né? Páginas amarelas. Então, para eu fechar aqui o meu raciocínio, como construir qualidade de vida, saúde emocional para ter qualidade de vida? Diminuindo o estresse, afaste-se de pessoas tóxicas. Ah, sem dúvidas. Como identificar gente tóxica? Gente tóxica é aquela... quando você está ao lado dela, você não consegue relaxar. Parece que é uma pessoa que suga suas energias. Nossa, é um vampiro. É um vampiro de energia. O tóxico, ele sabe tudo, ele conhece tudo, ele não deixa você falar. E te critica o tempo todo também, né? O tóxico é o egocêntrico, né? Ele quer ser o centro da Sabe parada. Tudo, é melhor que você. Isso, agora quando você tem um relacionamento com alguém assim, aí o bicho pega. Não, e o pior, que às vezes você tem familiares tóxicos, não é? É quase redundante isso, mas isso não vamos mexer nesse vespeiro. Eu acho que isso é um outro podcast, né, para falar. É quase redundante. É outro episódio. Eu vou tentar fechar aqui, que eu me empolgo e não fecho. Reduza o estresse, tenha um bom sono, um sono de qualidade. Cuidado com os alimentos energéticos. Por exemplo, bebidas energéticas. Nunca beba vodka com energético. Porque vodka com energético, destilado com energético, o impacto no cérebro é similar à cocaína. Similar. É por isso que nas nights, na festa dos jovens, o combo é o quê, tradicionalmente? Absolute com Red Bull. Energético. Meia hora depois está todo mundo doidão pulando. Por quê? Como se todo mundo tivesse cheirado. E aguentam a noite toda, né? Aquele pique todo. Exato. Então, evite açúcar em excesso. Estou falando de evitar, não é proibir. Evite açúcar em excesso, comida processada em excesso. Eu adoro uma loja aí de fast food, mas me seguro, ainda bem aqui não tem, então fica mais fácil. Então, a alimentação é fundamental. Um elemento que cada vez mais nós estamos valorizando é a fé. Eu não estou falando de religião. Tem nada a ver. Fé e religião não necessariamente andam juntas. Pode até estar ligada à religiosidade, né? Sim. O que é fé? Fé é alguma coisa transcendental que leva você além da matéria, além do pensamento. Né? Eu costumo brincar que a primeira psicoterapia que a humanidade criou, de base referencial científica até certo ponto, foi a psicanálise. Antes não existia nada. Mas a primeira prática que a humanidade criou, que a beneficia até hoje, mentalmente e fisicamente, é a oração. A fé. A fé, a oração. Mas aquela oração aos berros não serve para nada do ponto de vista da saúde mental. Não vai te ajudar muito. O Cristo daria um ótimo psicanalista. Nossa, eu acho que ele é o maior psicólogo. Ele falava aqui. Ou psicanalista. Para orar em silêncio, né? Na introspecção, enfim. A fé é um excelente... remédio. Exatamente. E modulador também, né? Vamos chamar dentro desse pentateuco, né? E, finalmente, o grupo de apoio. O que é o grupo de apoio? Pode ser amigos. Eu sempre desconfio quando alguém fala que tem mais amigos do que dedos na mão, sabe? Podem ser os seus amigos, pode ser a sua igreja, pode ser o seu clube, pode ser o seu curso de idiomas. Seus alunos. Eu tenho meus alunos como meus amigos. Se eu tenho isso aí, eu tenho condições de ter mais saúde mental e, consequentemente, ter mais qualidade de vida. Sem dúvida. Só para fechar, como ter qualidade de vida, como ter saúde mental, se a droga não existe saúde mental. Não existe.
principalmente as drogas ilícitas, cigarro é depressivo. Aí me perguntam, e o álcool? Você quer beber? Beba vinho. Beba vinho seco. Porque o benefício que ele vai dar, nenhum outro tipo de bebida vai dar. Não vai trazer, exatamente. Nenhum. Os destilados não vão dar. Embora o vinho seja fermentado, ele é completamente diferente. Maconha é depressiva, cocaína vai despertar ansiedade. E outras coisas piores ainda. Exatamente. E, por favor, fique longe da cocaína rosa que está chegando ao Brasil. Essa vai viciar você na terceira dose, você já está com dependência decretada. Não, e aquilo, né? As pessoas pensam assim, não, eu vou só experimentar, eu sei me controlar. Isso aí é um engano. Lorival, essa é uma questão complexa. Nós sabemos que há um número muito pequeno de pessoas, alguns falam em 5%, alguns falam em 10%, que conseguem usar, por exemplo, maconha recreativamente. Mas como é que eu vou saber se eu estou nesse grupo ou não? Exatamente. Eu vou usar e depois fico dependente? É o mesmo que o que bebe e diz que bebe socialmente, mas tem uma necessidade de beber toda semana. Isso, uma pessoa que está bebendo álcool 10 horas da manhã tem alguma coisa muito errada. Exatamente. A pessoa que bebe socialmente, não, eu bebo socialmente, mas eu preciso beber toda quarta, sexta, sábado e domingo. Então, peraí, você tem necessidade de beber todos esses dias, ou sei lá quando? A bebida é aí muito já, interessante. Eu acho que toma um outro caminho, né? Há muitas modalidades de alcoolismo. Por exemplo, eu trato de um oficial de alta patente de uma Força Armada. Ele não bebe nada de domingo à noite a sexta-feira à tarde. Sexta-feira à tarde ele sai do trabalho lá da organização militar, ele bebe até domingo à noite. Bebe socialmente. Só que socialmente dura 48 horas ininterruptas. Ele está socializando bastante com a bebida. Exatamente. Mas então, para sintetizarmos, é isso. É possível você ter saúde mental a baixíssimo investimento. Eu não posso pagar um psicanalista. Faça uma terapia gratuita. As faculdades de psicologia costumam oferecer isso. Sim. Que a sua cidade tem. Os CAPs oferecem isso gratuitamente. O Centro de Atendimento de Apoio Psicossocial. Você pode mudar o seu formato de vida, que geralmente é o mais difícil. Mude o seu modelo de vida. Use esse Pentateuco que nós recomendamos. Aprenda um idioma que vai te ajudar. Exatamente isso aí. Eu acho o seguinte, a pessoa mudar os hábitos é muito importante. Atividade física é essencial. A pessoa que faz atividade física, ela já tem aí um grande caminho andado para ter saúde mental e qualidade de vida. Quando você corre, a sua mente produz, ou melhor, o seu cérebro produz substâncias que vão combater, por exemplo, a ansiedade e a depressão. Exatamente. Por isso que é muito importante a gente ter um encontro como esse aqui. Né? Com certeza. Esperamos que esse vídeo atinja milhares, milhões de pessoas para ajudar a muitos. Agradeço muito a oportunidade de ter estado aqui hoje. Eu que agradeço. Agora, como que a gente pode compartilhar com eles? Você falou dos 5 aí do Pentateuco, algumas dicas mais, digamos assim, que eles possam fazer para melhorar a qualidade de vida e a saúde mental. O que eles podem fazer assim? Vamos lá. Uma ideia para vocês. Pegue o sol. O sol vai produzir vitamina D que vai melhorar muito o seu humor. Pegue o sol. Segundo, tenha um plano de vida. Eu sempre me surpreendo, Lorival, como as pessoas não têm um projeto de vida. Elas fazem projeto para tirar férias, fazem projeto para juntar dinheiro para comprar um carro. Mas o nosso bem maior, que é a vida, principal, não tem projeto. Não tem projeto. Então, o que você quer? Onde você quer estar daqui a 1 ano, 2, 3, 5 e 10? Né? Instrua-se. A capacidade de leitura é transformadora. Exatamente. O conhecimento ele é essencial. Transformador. Se você ler, quem está fazendo um curso de nível superior, por exemplo, que não lê 10 páginas por dia, não está fazendo curso de nível superior, não, está lá fingindo. Vai ter um diploma e vai ser um profissional meia boca. Eu sempre falo para as pessoas, aprendam alguma coisa. A aprendizagem, ela te traz uma satisfação e ela mexe com você mesmo, né? E
quimicamente, psicologicamente, enfim. Então eu acho sempre assim, muito válido a gente sempre aprender alguma coisa. E o nosso cérebro, ele tem uma elasticidade, você pode aprender até o fim da sua vida. Não tenho dúvida. Né? Não tem a questão nem da idade. Ah, porque eu sou muito velho para aprender isso. Eu escuto isso de pessoas de 30 anos, eu sou muito velho para aprender um idioma. Por favor, não fala isso. Eu acho que de Cambridge, fiquei muito impressionado, liguei para uns amigos que são neurologistas e eles confirmaram. Fizeram uma pesquisa com idosos que não tinham Alzheimer e que já tinham Alzheimer. Essa pesquisa durou 15 anos. O que constataram, surpreendentemente? As pessoas que não tinham Alzheimer, mas tinham a propensão a ter, a doença foi retardada, o seu início. E nas pessoas que já tinham a doença manifestada, em alguns casos, a doença regrediu. Por quê? Porque o cérebro foi estimulado. Exatamente. Então, leia. Agora, por favor, lembre-se, ler um texto de qualidade é diferente de ler uma porcaria qualquer na internet. Exatamente, é isso aí, porque você também tem isso. Completamente. Porque as pessoas dizem, ah, mas eu leio muito, eu leio, passo ali, eu escorrego o dedo na tela e vou vendo várias postagens nas redes sociais, mas isso não tem qualidade. A humanidade nunca leu tanto e nunca escreveu tanto. A questão é a qualidade dessa leitura e a qualidade dessa escrita. Exatamente, e muito estímulo, né? Muito estímulo. É isso aí. Denilson, maravilhoso esse encontro aqui, falar de saúde mental, qualidade de vida, tão importante para hoje, para o nosso dia a dia, para as pessoas. E você tem alguma outra dica que você queira dar para as pessoas que estão assistindo esse podcast agora? Ou uma leitura específica? Ou alguma atividade específica? Ou uma terapia? Eu vou falar do meu livro. Por que eu falo desse livro? Esse livro, ele quase me levou à loucura. Porque o meu editor pediu que esse livro fosse lido por qualquer pessoa que soubesse ler e entendido. Então, eu pedi que criticassem, na época, a minha empregada doméstica, um pedreiro, empregada doméstica tinha ensino médio incompleto, o pedreiro só tinha o ensino fundamental, uma professora de espanhol, um professor de história e uma professora de língua portuguesa. Gente que não entende nada de psicanálise, nada. Então, eu escrevi o livro, imprimi naquela brochura, né, naquela espiral, dava uma cópia na mão de cada um, eles liam, e o que eles não entendiam, eles circulavam em vermelho. Olha, isso durou um ano. Eu pensei várias vezes em jogar o livro pela janela, até que um dia os 5 disseram, me entregaram o livro em branco. Não tinha marca nenhuma. Está pronto. Então, a ideia é explicar o que a psicanálise pode fazer por você. Essa é a sugestão. E está vendo lá no www.lenilsonferreira.com. Já que você vai entrar lá, faça o teste de ansiedade, faça o teste de depressão. Talvez você tenha uma surpresa que pode mudar a sua vida. Com certeza. Importante saber também. Importante fazer esse teste, saber. E procurar um profissional que possa te guiar no processo de melhoria. Com certeza. Hoje a terapia acontece à distância. Sim. O meu consultório está no meu bolso, que é o meu celular. Então, a tecnologia e a pandemia trouxe isso de bom. Apesar da pandemia ter sido terrível para muitas pessoas, com certeza, né, para a vida, a gente perdeu muita gente, mas trouxe essa coisa boa que encurtou as distâncias. Com certeza. Então, hoje, por exemplo, eu trabalho com idiomas, eu trabalho com pessoas que estão em outro continente, então, em outros países até. Alunos de Portugal, da França, da Espanha, da Irlanda, não só pessoas aqui do Rio, mas Bahia, Ceará, enfim. A tecnologia trouxe isso de bom. Não, isso acontece comigo. Antes da gente começar a gravar aqui, eu estava falando que eu faço a terapia de uma família. São o pai, a mãe e 2 filhos. Os pais estão na Europa, um filho está nos Estados Unidos, outro filho está no Brasil. E a gente faz a terapia dos 4. É isso aí. Uma boa. Uma ligação gratuita. Quando a gente pensou que isso seria possível. Maravilhoso, né? Maravilhoso. É isso aí. Espero que vocês gostem do livro, espero que façam um teste e que outros encontros como esse. Parabéns pela sua Obrigado mais uma vez. Você está salvando vidas. Imagina. E eu quero fazer um convite a vocês que estão assistindo esse podcast agora e querem aprender um novo idioma, e querem aprender algo melhor na vida, para movimentar sua vida, para trabalhar seu cérebro, para ter mais qualidade de vida, para se tornar um melhor profissional. Vem aprender um novo idioma com a gente, dê um upgrade em sua vida
E lembre-se, qualidade de vida, saúde mental passa pela qualidade de vida e a qualidade de vida passa pela saúde mental. Elas estão interconectadas. É sono, é cuidado com a sua mente, é aprendizagem, é alimentação, é uma série de coisas que você pode fazer. Então, dê um upgrade em sua vida. E, acima de tudo, enjoy yourself. Enjoy yourself. Adorei isso aí. Muito bom. Obrigado mais uma vez.